Ele decidiu dessa maneira, e nós notamos na vida do apóstolo Paulo que ele fazia as suas decisões nessa base. Olhe comigo em Filipenses capítulo 3, começando no versículo 7, página 916. 916, Filipenses 3, versículo 7. Paulo era Saulo antes de tornar-se cristão, um grande seguidor de fariseísmo, do judaísmo, da lei de Moisés. Ele progrediu muito naquela situação, mas ele perdeu tudo isso quando ele se tornou cristão. E ele fez aquela decisão de uma maneira bem decisiva, sabendo o que estava fazendo. Ele explica aqui como é que ele decidiu seguir Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, aquilo lá do Velho Testamento, aquilo do judaísmo, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Essa é a decisão dele, de decidir por Cristo mesmo perdendo todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, lá que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Saulo dizendo isso, Paulo dizendo isso, como autor de Filipenses, como autor sentado numa prisão em Roma, escrevendo essa carta, dedicando toda a sua vida. Ele já tinha completado 3 viagens missionárias, já tinha implantado muitas congregações ao redor do mar Mediterrâneo, mas ainda ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar o que? Aquele alvo supremo, a ressurreição dentre os mortos. Cada decisão dele era com a orientação da ressurreição dos mortos. Eu quero viver eternamente. E Pedro estava dizendo isso. Jesus tem as palavras da vida eterna. Vamos decidir como cristãos. Vamos decidir de acordo com os princípios cristãos, de acordo com os alvos e as metas cristãs, quando nós estamos decidindo. Paulo terminou esse trecho dizendo em versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Com tudo que ele tinha feito, ele ainda não considerava-se alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, as coisas do judaísmo, as coisas do fariseísmo, as coisas do materialismo, as coisas desse mundo. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este é o conselho de Paulo. Essa é a palavra de Deus. Vamos decidir na luz das nossas metas. Então você tem que pensar sobre as suas metas. Que é o dom da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Qual é a direção da sua vida? Todas as outras decisões suas devem pertencer a isso. Em segundo lugar, a base não deve ser apenas nossas metas principais, mas também a evidência da verdade que nós podemos achar. Quando Pedro falou essas palavras, ele já era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, não sei por quanto tempo, mas tempo suficiente para estar com Jesus quando ele transformou água em vinho, em João capítulo 2. Nós lemos sobre esse primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2.
Mais tarde, em capítulo 4, ele converteu, ele curou o filho de um oficial de sua doença, da sua febre. No capítulo 5, ele viu Jesus curar o paralítico que estava ao lado do tanque de Betesda. Em capítulo 6, antes de ele falar dessas palavras, no capítulo 6, ele viu Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, quebrá-los e alimentar 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. E teve 12 cestos restando depois disso. Então, ele diz aqui, Senhor, para quem devemos? Nós temos as melhores evidências que o Senhor é o segredo da vida. O Senhor é o Senhor. O Senhor é nosso Salvador. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Alguém pode dizer, bom, Pedro estava lá vendo todas essas coisas. O que nós podemos ver? Nós podemos ver as evidências hoje pela existência de Deus, as evidências hoje pela ressurreição de Jesus Cristo, as evidências hoje pela inspiração da Bíblia Sagrada, que tem durante os últimos 2000 anos dirigido tantas pessoas para a salvação, para uma vida bem melhor. Nós temos as nossas evidências. Vamos decidir de acordo com a melhor evidência que nós temos. Pedro decidiu dessa maneira. Ele não é a única pessoa. No Velho Testamento há uma história sobre uma mulher chamada Esther. Essa mulher era rainha do rei da Pérsia. E nós podemos achar a história dela, se eu puder achar a página aqui, vou me dar. Página 378. E no meio isso é naquele período quando Israel ficou cativo dos babilônios e depois dos persas. E Xerxes, o marido de Esther, era o rei dos persas. Havia um inimigo chamado Amã, e Amã queria exterminar todos os judeus. Ele conseguiu o ouvido do rei, não sabendo que a rainha era judia, e o rei não sabia também, evidentemente, só sabia que ele casou-se com uma moça muito linda, que gostava muito dela. Mas então, Amã conseguiu o ouvido de Xerxes e marcou um dia quando todos os judeus iam ser exterminados no reino dos persas. E capítulo 3, versículo 12, página 378, assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, às sátrapas e outras pessoas, e tudo foi escrito. E no versículo 13, as cartas foram enviadas por mensageiros de todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês. Mardoqueu era o primo de Esther. Ele ouviu sobre esse decreto do rei. Ele foi para Esther para dizer para ela que ela tinha que fazer alguma coisa. Capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, Mardoqueu contou-lhe ao servo Atá que Esther mandou para ele para ouvir porque Mardoqueu era tão triste. Então ele contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. O homem não conseguiu ouvir sem pagar muito dinheiro, evidentemente. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã. Suzã era a capital dos persas, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Faz uma decisão, Esther. Vai falar com o rei, salva seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que
o instruiu que dissesse o seguinte a Mordecai Coelho: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estende o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Eu não posso ir lá falar, eu não posso fazer essa decisão, vai custar a minha vida, talvez. Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Que fé aquele homem tinha. Deus vai dar socorro de alguma maneira para o seu povo. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Deus lhe deu essa posição para que você pudesse entrar, falar com o rei e salvar o seu povo. Então Esther mandou essa resposta a Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei. Agora, com novas evidências da verdade, ela sabia que não tinha escapamento, não tinha outra alternativa, só ela poderia fazer. E ela teria que fazer isso arriscando a vida. Então ele diz: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Algumas passagens diz: se perecerei, perecerei. Coisa assim. Então ela, com coragem, decidiu de acordo com as evidências da verdade na sua frente. Pedro decidiu com as evidências na sua frente. E nós devemos decidir da mesma forma. Vamos encontrar a verdade e seguir a verdade em nossas decisões. As verdades bíblicas e as verdades em outros aspectos desse mundo em que nós vivemos. Provérbios 23 diz: compre a verdade e não abra mão dela. Compre a verdade e não abra mão dela. Vamos decidir de acordo com as nossas metas e vamos decidir de acordo com as evidências da verdade que nós temos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 diz: ou condena aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Vamos ter amor pela verdade em nossas decisões. E vamos decidir de acordo com as metas certas e de acordo com a evidência da verdade que nós temos. Em terceiro lugar, nosso ponto final. Nós notamos que Pedro aqui em João capítulo 6 decidiu seguir Jesus, apesar dessa multidão que disse que nós não vamos seguir mais. Jesus tinha aberto o assunto previamente sobre ele, o pão da vida. E as pessoas devem comer a sua carne e beber o seu sangue. Se alimentar espiritualmente dele, é o povo dele, quando ele fala disso. E as pessoas não entenderam, eles não compreenderam. E por isso muitas pessoas perderam a sua coragem